Meus queridos, meus prezados irmãos em Cristo, eu quero nesta tarde cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje tem algo especial para os nossos corações. Eu queria nesta tarde compartilhar com todos vocês que estão nas suas residências e vocês também que estão passando aqui através da sua locomoção. Eu queria destacar um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até de Mateus 11, primeiro, até o verso de número 5, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e diz-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciado o Evangelho. Meus irmãos, vocês acabaram de ouvir a leitura a respeito de João Batista e a respeito de Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante é que este João, é João o Batista. João estava preso no cárcere. Por que João estava preso? Porque João descobriu o pecado de umas pessoas da época muito famosa, de títulos da época. Então eles não gostaram de João ter falado o pecado explicitamente, presencialmente, e por isso foi uma ofensa que levaram João ao cárcere. Mas quando João estava preso, mesmo João preso, João tinha informação daquilo que estava acontecendo ao seu redor. Mesmo João preso, os discípulos sempre iam até João, ouvir o que João tinha para falar e também levar as boas novas daquilo que estava acontecendo fora do cárcere. Mas quando estes homens levam essa informação a João o Batista, João na mesma hora chama 2 dos seus discípulos e envia até onde está Jesus. Leva uma notícia de João Batista para Jesus, porque João ficou sabendo que Jesus estava fazendo milagres, prodígios, maravilhas ali naquela redondeza.
E quando João fica sabendo, João manda-os dizer para os 2 discípulos, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro Messias, ou outro Filho de Deus? Jesus não quis dizer para os discípulos, porque ele poderia muito bem dizer para os seus discípulos, dizer para eles: olha, volta até João e diz para João que eu sou Jesus, o Filho de Deus, enviado do Pai, eu sou o que sou, e além de mim não há outro. Não! Jesus, ele poderia simplesmente mandar um recado de volta para João, mas Jesus não fez isso. Por quê, pregador? Porque é muito fácil dizer: eu tenho, eu sou, eu faço, eu tenho. É muito fácil você chegar no meio de um público e dizer quem tu é, contar as maravilhas, se enaltecer perante os outros, mas Jesus não quis dizer de volta aquilo que João perguntou para ele. Jesus, quando ouviu esta fala desses 2 discípulos que trouxeram de João Batista, Jesus pega esses 2 discípulos, leva eles até aonde tem pessoas cegas. E a Bíblia diz que Jesus dá a vista para aqueles cegos e diz: os cegos veem. Depois Jesus leva-os até onde tinha coxos, pessoas que não podiam andar, ou pessoas com deficiência nas suas pernas, e Jesus ali cura eles, e eles voltam a andar, e ele diz: os coxos andam. Depois Jesus chega no meio de pessoas com lepra, e a Bíblia diz que Jesus toca-os. Jesus se aproxima daqueles leprosos e o cura, e diz para os discípulos: os leprosos são limpos, dando um exemplo de muitos que tem por aí, que quando alguém se aproxima dele, não precisa estar nem com lepra, não precisa estar nem doente, simplesmente se tiver com um pouco de mau cheiro, já vai se afastando dele. Jesus chega para os surdos e os cura, e eles voltam a ouvir. E Jesus diz para os discípulos: os surdos ouvem. Jesus chega em velórios, leva os discípulos, chega nos velórios, estão ali pessoas mortas, e Jesus manda-os voltar à vida e diz para os discípulos: os mortos são ressuscitados. Mas uma coisa muito interessante do texto não é a vida, não é a audição, não é a vista, não é o equilíbrio do seu corpo nas suas pernas, não é a vista sendo restaurada, mas o que me chama a atenção é que Jesus diz para os 2 discípulos e separa, tem uma vírgula, e depois desta vírgula Jesus diz: e aos pobres é anunciado o Evangelho.
Por que Jesus não diz, olha, o surdo vai ouvir o Evangelho, os mortos vão ouvir o Evangelho, as pessoas coxas vão ouvir o Evangelho, essas pessoas que estão cegas vão ouvir o Evangelho? Não, Jesus separa e diz, e aos pobres são anunciado o Evangelho. Eu muito me perguntei, me questionei diante de Deus e disse, Senhor, será que o Evangelho é somente para as pessoas pobres, pessoas que não têm condição financeira, pessoas humildes financeiramente, aquele que não tem, muitas das vezes, será que o Evangelho só veio para essas pessoas? Muito me questionei e perguntei mesmo para Deus, Senhor, por que para os outros não? Por que para os ricos não é pregado o Evangelho? Por que uma pessoa que vive numa alta sociedade não pode ser pregado o Evangelho? Jesus me deu a entender. Eu entendi o que Jesus quis dizer para mim. Ele disse, meu filho, quando eu chamo de pobre, eu não estou falando de bens. Eu não me refiro a pessoas de alta sociedade financeiramente. Quando eu estou falando de pobre, eu estou falando de pessoas que têm um coração quebrantado para me ouvir. Quando eu me refiro a pobre, eu estou me referindo a todo tipo de classe. Eu me refiro a pobre financeiramente, eu me refiro a rico que tem muitos bens. Eu estou falando de pessoas pobres de espírito. Eu entendi, depois de muitos questionamentos, porque tem muitos ricos na sociedade, tem muitos ricos naquela época, tem muitos ricos nesta época, que são pessoas de coração bondoso, de coração humilde, de coração pobre de espírito. Tem muitos ricos que são pobres de espíritos. E também tem muitos pobres financeiramente, que é pobre de espírito. O Evangelho é alcançado somente aquelas pessoas que têm um coração quebrantado. Aquele que é pobre de espírito, esse entende o verdadeiro Evangelho. Porque você pensa que é só rico, que é soberbo. Não. Jesus me fez entender que tem muitas pessoas pobre financeiramente, mas que é orgulhoso. Tem muitos pobres financeiramente, que carrega com ele o orgulho, que carrega com ele uma soberba. Tem muitos pobres financeiramente que não quer dar o braço a torcer. Tem muitos pobres financeiramente que é soberbo, não gosta de ser ajudado, não quer ser ajudado, não pede ajuda e ainda diz que tem. Não tem nada. Tem mau empreguinho aí ganhando salário mínimo, mas quando anda na rua com o nariz empinado, achando que é melhor do que todo mundo. Tem muitos ricos, além de ter o coração quebrantado, ser uma pessoa pobre de espírito, tem muitos ricos também que é soberbo, que só pensa nele. Só pensa em ter, cada vez mais querer mais e mais. Não interessa quem ele vai atropelar, não interessa de quem ele vai pegar, não interessa quem vai morrer, não interessa para ele quer mais, e mais, ele quer mais e mais.
Tem muito rico soberbo. A Bíblia fala de um rico e um pobre Lázaro, um mendigo. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Tem muitos ricos também que é desta mesma classe. Como também tem pobre. Pessoas orgulhosas que não tem nada, mas querem ser orgulhoso. Não preciso, eu não quero, eu não dependo, eu não quero nada. Soberbo, pobre, soberbo, isso é uma doença. Quando alguém quer ajudar, não quero, não preciso, não tem nada para comer, não tem nada para calçar, nada para vestir, mas ela de nariz empinado, achando que tem e na hora não tem. Soberbo, não é humilde, não tem um coração humilde, não tem um coração quebrantado, não tem um coração pobre de espírito. E Jesus chama os discípulos de João e diz: olha aqui, João, diz para ele, tudo isso que vocês viram, fala para João, tudo aquilo que você ouviu, diga para ele que aos pobres é pregado o Evangelho. Jesus relaciona pessoas pobres para receber do Evangelho. Hoje, na atualidade, não é diferente. Tem pessoas que não podem adquirir nada, não podem aumentar um pouquinho a sua conta bancária, que já não quer mais conversar com outras pessoas que não têm. Hoje uma pessoa não pode comprar um carro de 72 prestações, porque não pode, passa se pudesse, até atropelar os outros, devendo 72 prestações, não sabe nem como vai pagar, mas é soberbo. E tem pessoas com uma condição financeira elevadíssima, que fala com todo mundo, na hora que precisa dele, ele está pronto para ajudar. Tem hora que pede alguma coisa para ele serve. Às vezes a pessoa nem pede, já ele olhando, ele já vai ajudando, já vai contribuindo, fazendo o bem, fazendo a caridade para as pessoas. Mas tem muitos pobre mesmo soberbo, de nariz empinado, só porque vai adquirir alguma coisa, às vezes acha que os outros já é inferior. Meus queridos, Jesus nos dá uma aula. Jesus dá uma aula para nós. Não devemos de maneira nenhuma ter esse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento. Tem muitas pessoas, eu vou falar mesmo, tem muitas pessoas que já foi ajudado por muitas pessoas. Já foi ajudado por muitos. Quando passou um momento difícil, financeiramente, familiar, muitos ajudaram. Mas agora, conseguiu uma fardinha, botou no corpo, não conhece mais nenhum que ajudou. Não fala mais com nenhum que ajudaram. Se comprar um carro, ele passa por cima de todo mundo. Jesus disse, não precisa dessas coisas. O que nós precisamos é do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que vai salvar o homem do seu pecado. Porque bens, ninguém leva. Agora, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, esse tem que estar em nossos corações, predominando, para a gente não virar um pobre soberbo, para a gente não virar um rico soberbo, e sermos um pobre para receber o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações aqui nessa tarde. Que Deus tenha misericórdia dos corações soberbos. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas soberbas. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas
e nos ajude a entender e compreender que nós precisamos ouvir o Evangelho de Cristo e crer na sua palavra para a nossa salvação em Cristo. Querido Deus, eu quero orar nesta tarde, Senhor, e apresentar aquelas pessoas que tinham o coração quebrantado, aquelas pessoas que eram pobres diante do Senhor, que ouviram o Evangelho, te aceitou como Salvador da sua vida, porque estava precisando de ajuda. Agora que conseguiu uma coisinha, abandonou a fé, agora que conseguiu com uma coisinha, não quer mais falar com os ex-amigos, não quer mais contato com os ex-colegas. Deus tem misericórdia desses corações. Por isso o Senhor diz, aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus, toma nas tuas mãos a vida destas pessoas. Tem misericórdia destas pessoas, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que nesta tarde, Senhor, venha agir nos nossos corações e nos fazer cada vez mais sempre humildes, sempre pessoas que entendam, sempre pessoas que creiam, sempre pessoas que dão crédito ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pai, tome nas tuas mãos, as nossas vidas, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe e nos guarda para sempre. Amém.